Olá, boa noite a todos. Nós Boa vamos noite. à banca de defesa pública do trabalho de conclusão de curso, a trajetória do locutor de rodeio Zé do Prato, que foi suas contribuições para o segmento em âmbito nacional, que foi produzido pelo aluno Gabriel Keiji Takada e foi orientado pelo professor mestre Homero Ferreira. Integram essa banca de defesa eu, que sou professora Thaisa Salumbaco, e a professora Maria Luísa Hoffmann. Nessa noite, a sessão vai ser organizada da seguinte forma: o tempo de duração dessa banca é de 65 minutos, sendo assim distribuídos 20 minutos para a apresentação do trabalho pelo aluno, depois mais 20 minutos para a arguição, 10 minutos para cada professor, 5 minutos para as considerações finais da banca, 5 minutos para as considerações do orientador, 5 minutos para as considerações finais do acadêmico e 10 minutos para atribuição das notas e proclamação dos aprovados. Então, a partir desse minuto, a gente conta os 20 minutos de apresentação para o aluno Gabriel, uma boa apresentação, e depois a gente retorna com a arguição da banca. Muito obrigado. Boa noite. Hoje eu vim apresentar, meu TCC, como dito pela professora Thaisa. O tema dele é a trajetória do locutor de rodeio Zé do Prato, suas contribuições para o segmento em âmbito nacional. Bom, o meu trabalho, a gente fez o quê? Contou a história de José Antônio de Souza, que ele foi conhecido como Zé do Prato. Foi uma iniciativa de produção em jornalismo, que ocorre como extensão, e a gente fez um programa de reportagem que foi disponibilizado na internet e também na Rádio Nova Aliança com a sintonia 104,9. Na internet, a gente publicou na Rádio Facop. A gente fez esse trabalho a partir de exploração qualitativa e do tipo exploratória e com estilo de pesquisa bibliográfico, que a gente conta a vida de Zé. O estudo, a gente vai contar a obra da vida dele todinha, todos os seus feitos, que foi um dos maiores locutores do país, de rodeio. E a produção veio a partir de uma ideia de um trabalho que a gente teve, eu acho que no quinto termo, na matéria de Radiojornalismo 3, que foi no segundo bimestre de 2019. E a gente conta um pouco a história dele, que ele nasceu em 29 de abril de 1948, na cidade de Regente, na região de Presidente Prudente, do Oeste Paulista. Ele ganhou esse apelido porque ele participava de um grupo, de uma banda de fanfarra na Escola José Domiciano Nogueira, quando ele ainda era menino e tocava prato, por isso que é Zé do Prato. Ele continua até hoje, sendo inspiração para vários locutores de rodeio do Brasil e afora, E ele é muito elogiado por grandes ícones como Marco Brasil, Sérgio Reis, Chitãozinho Chororó, e entre outros, E deixou seu legado, seu estilo, seu jeito de narrar. E para contar a história dele, a gente fez uma peça prática de um programa de reportagem, que vai abordar as trajetórias, as contribuições de Zé. Bom, o trabalho ele tem o propósito de contribuir na área de reportagem, que fala sobre perfis humanos, e serviu que a gente aplicasse os conhecimentos na Facop. O trabalho ele proporcionou uma experiência muito, muito boa de produção de programa de reportagem, com aplicação de técnicas, pautas, entrevistas, redação e entre outras técnicas que a gente usa na produção de programas de reportagem. E para a elaboração desse trabalho, a gente usou a abordagem qualitativa do tipo exploratório, como eu já disse, que para identificar os conceitos, as variáveis e relevâncias. E na pesquisa qualitativa, a nossa preocupação não é o número de informantes, não, desculpa, o número de entrevistados, muita coisa. A gente tentava se aprofundar para ter aquela informação concreta, uma informação mais certa, mais fechada.
E na pesquisa, a pesquisa exploratória que a gente também usou, contribuiu bastante para a gente ter uma familiaridade com o trabalho, com o tema, saber um pouco mais sobre a vida dele e poder trabalhar disso de uma forma mais ampla, mais fácil, né? Como instrumento de coleta de dados, a gente usou a pesquisa bibliográfica, e outro instrumento de coleta de dados foi a entrevista do tipo semiaberta, que a gente faz uma pergunta, né, e é onde abre opções para fazer novas perguntas e continuar um tema, ampliando respostas. E, por fim, a gente também utilizou a análise de dados da triangulação, que ajudou a compreender muito melhor o possível sobre o personagem que foi estudado, que é o José, né, o Zé do Prato. Bom, sobre os objetivos, a gente queria entender quais eram as suas contribuições para o rodeio, né? Quais eram as contribuições do locutor de rodeio para o rodeio. E nisso a gente teve um estudo muito grande, aprofundado sobre ele, né? E saber levantar informações também para saber como que ele fazia em termos de locução, uso de música, efeitos sonoros, levantar os públicos em festas de peão em várias regiões do Brasil, né? Outro objetivo também foi produzir o programa de reportagem com o tema, né, a trajetória do locutor de rodeio Zé do Prato e suas contribuições para este segmento no Brasil. E o resultado dele foi, tipo, bem além das expectativas, né? Porque a gente conseguiu um número bom de ouvintes, da difusão desse trabalho, né? Na nossa discussão, bom, contar a história do Zé do Prato permitiu entender um pouco mais sobre a prática do jornalista, né? A gente vê que jornalista, ele não é só aquela pessoa que fica na frente da televisão passando informação. O jornalista também, ele é contador de histórias, ele conta histórias. E o trabalho, ele também ajudou a gente muito a relembrar e vivenciar muitas técnicas que a gente viveu, né, durante todos esses anos aí, 4 anos de faculdade, todas as matérias, e como na área de radiojornalismo, acho que foi onde teve mais o foco, né? E a técnica que foi relacionada à busca de informações, chamado de fazer reportagem, né? Que foi o gênero relacionado ao tipo de programa que conta uma história, com sonoras de várias pessoas ligadas, entrevistas, né, que são sonoras, minha locução, a edição, o efeito, trilhas. O estudo teórico que a gente usou para dar sustentação para esse trabalho foi iniciado na disciplina de metodologias científicas, né? Com a utilização de textos, de produção de texto, conteúdo sobre pautas, entrevistas. E sobre a pesquisa, a gente baseou muito nas obras de Duarte, Gil e Goldenberg. E na produção jornalística, a gente se baseou bastante em Barbosa Filho, César, Félix, Ferreira, Guirado e Jung. A conclusão foi assim, na conclusão, o presente estudo, ele nasceu em registrar a história do Zé, né? E as contribuições que ele teve nesse cenário de rodeios do Brasil, locução. E eu acho que foi possível a gente alcançar essas expectativas, né, com os dados levantados, através de entrevistas e buscas com arquivos de áudio, texto na internet, que a gente usou bastante também, juntando informações e áudios, em várias postagens com narrações do Zé do Prato, que tem bastante coisa no YouTube desse jeito, desse estilo, que ele fazia bastante participação, né, com outros artistas, e com as pessoas que conviveram com eles, como o sobrinho dele, a irmã dele, que a gente conseguiu conversar um pouco. E o programa que a gente fez teve a duração de 20 minutos. Os resultados que a gente conseguiu alcançar com o programa, a gente teve na Rádio Facop 289 acessos até na tarde do dia 12 de novembro, né?
A veiculação ao vivo na Rádio Aliança, 104,8, às 1h30 do dia 12 também de novembro, que foi numa quinta-feira, essa rádio comunitária de Regente Feijó, que é a Terra de Zé, ela teve uma audiência mais ou menos de 1.000 pessoas assistindo, ouvindo o documentário ao vivo, né? Teve também o post do professor Homero, que foi meu orientador, né? Que no mesmo dia teve 87 curtidas, 22 comentários e 21 compartilhamentos. E a publicação no Facebook rendeu 2 publicações em jornais também, que foi o Jornal Enfoque Empresarial, da Associação Comercial Empresarial de Regente Feijó, com tiragem de 6.000 exemplares, sendo um para cada casa da cidade, né? E na revista Domingo, do Jornal Imparcial, que foi uma matéria de 2 páginas, na edição do domingo do mês de novembro, depois do dia 12, que, se eu não me engano, caiu no dia 14 ou 15, com uma tiragem mais ou menos de 10.000 exemplares. É isso. Quer que eu coloque aquele compacto, Gabriel? Por favor, tem uma apresentação, uma parte, né, do vídeo que a gente fez, a professora vai colocar para mim. Obrigado, Imaculada Senhora Aparecida de Aparecida do Norte. Mãe, a ti o nosso muito obrigado. Senhora Aparecida de Aparecida do Norte, de todos os nossos rodeios, de todas as nossas festas, estamos cumprindo a nossa obrigação, Mãe. Muito obrigado, Senhora Aparecida, da Sala dos Milagres de Aparecida do Norte, com o seu manto sagrado, abençoando nós durante todo o ano de 1990 com os grandes rodeios, aonde cada espetáculo com a nossa marca estrela, com a sua presença, Mãe, tudo bonito, sem machucar nenhum dos companheiros, sem acidentes. Por isso, Senhora Mãe, Senhora Aparecida de Aparecida do Norte, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E fazei, Mãe, com que todos nós venha a ter a saúde e as mesmas alegrias para o ano que vem. Não deixais, Mãe, a miséria, a fome, o desânimo invadir as nossas casas, não. Não deixais, Mãe, a perdição, as drogas entrar neste esporte tão bonito, tão sadio, que é a festa do peão, abençoada por ti, Mãe do Brasil, encontrada pelos pescadores. Obrigado, Mãe do Brasil. A narração que ouvimos é de Zé do Prato, um dos principais narradores de rodeio de todos os tempos. José Antônio de Souza, o Zé do Prato, é o personagem desta edição do programa Reportagem em Ação, um programa que estamos apresentando pela Rádio Nova Aliança, sintonia em FM 104.9. É a rádio comunitária de Regente Feijó, cidade onde nasceu o famoso locutor de rodeios. Também estamos apresentando o programa pela Rádio FACOP, emissora web. A FACOP, Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, onde fizemos a produção. A produção e apresentação é minha, e meu nome é Gabriel Takada. Neste trabalho final da minha formação como jornalista, escolhi contar a história deste gigante dos rodeios. Alguém veio, irmão! Foi embora, parou, cavalo da marca estrela, para escola, as duas, batida as duas, aí o povo tem que ver, o povo tem que aplaudir, cutuca a mão na mão, virou, levanta a senhora, roupa da barbaridade, isso é coisa de louco, parece o Corinthians sendo campeão brasileiro, parece a vitória do Corinthians. Zé do Prato, também chamado de Anjo Negro, viveu seu auge nos anos 80, com um pouco mais de 30 anos de idade. Sua ligação com o mundo dos rodeios foi intensa, mas durou pouco. Vitimado por uma infecção generalizada, morreu com 43 anos de idade. Seu nascimento foi em 29 de abril de 1948, em Regente Feijó.
Sua morte foi em 27 de janeiro de 1992, em São Paulo. Estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Recebam vocês deste negrão uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Colorado, cidade do meu coração. Boa noite. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Boa noite, juventude cheia de vida. Boa noite, crianças. Boa noite, comissão. Boa noite, autoridades. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, adeus. Só fazendo uma observação, que eu falei 104.8, mas é realmente 104.9, né, que é a estação da Nova Aliança. Esse foi o áudio, né, 4 minutinhos que eu retirei do trabalho, que tem 20 minutos, e é isso, finalizei. Obrigada, Gabriel. Nós vamos passar, então, para a arguição, e passo a palavra, então, para a professora Malu, para suas colocações em relação ao trabalho. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar parabenizando o aluno, parabenizando também o orientador, né, que conduziu o aluno aí ao longo desses 2 semestres, e também de destacar a importância histórica do trabalho de vocês, no sentido de organizar essas informações, né, e democratizar, quando vocês veiculam nas rádios, enfim, disponibilizam na Rádio Facop. Não é um trabalho fácil, né, a gente sabe que é muito trabalhoso, que tem que ser criterioso, então eu gostaria de parabenizar o aluno e o orientador por conduzir todo esse processo, ok? Gabriel, eu gostaria de parabenizar especialmente você por você ter superado todas as dificuldades aí ao longo do tempo, né? Primeira questão do grupo, dificuldades pessoais, né, que você superou, questões também relacionadas à questão técnica, né, porque a gente está no momento de pandemia, então foram várias limitações que vocês acabaram encontrando, né, no meio do caminho, e eu gostaria só de fazer uma ressalva numa fala sua, mas eu acho que você falou assim, mas não é isso exatamente que você considera, que você fala que você conseguiu organizar toda a história, né, do Zé do Prato, e na verdade foram aspectos, né, que são os aspectos mais importantes, e as contribuições que é o foco do trabalho de vocês mesmo, né, então assim, toda a história é complicado, seria praticamente impossível organizar no material como um TCC. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, diante disso tudo que a gente está vivendo, dessa pandemia, dessas limitações, né, técnicas, limitações de você ter acesso aos equipamentos, enfim, conseguir entrevistar as pessoas ao vivo, diante de tudo isso, eu gostaria que você pontuasse para mim quais foram as maiores dificuldades, né, e qual etapa que você acha que foi mais desafiadora para você? Bom, eu acho que em questão de a gente entrar em contato com as pessoas, né, foi uma dificuldade, principalmente com pessoas mais famosas, artistas, né, e eu acho que essa questão da pandemia, ela atrapalhou em, por exemplo, agendar horário, né, marcar horário para a gente fazer reuniões, encontrar, porque eu prefiro, sinceramente, fazer reuniões pessoalmente, né, e a gente fazendo reunião por Meet, WhatsApp, pelas redes, eu acho que limita um pouco a gente, né, de compreender um pouco as orientações do orientador, a gente falar mais, tentar, por exemplo, não digo produzir, mas a gente dá nossas opiniões, ideias, que eu acho que é o que limita mais a gente, né? Mas eu acho que o mais difícil mesmo foi, principalmente, juntar, né, todos esses aspectos, como a professora falou,
e entrar em contato com fontes, né, ir atrás de fontes, que eu acho que foi o que mais pesou, né? Ainda mais em dias corridos, que o professor também trabalha, como eu também estava estagiando na época, né, que a gente estava fazendo, eu estava bem ocupado, mas eu acho que o maior problema foi esse, né, de entrar em contato com as pessoas. Porque a gente fala muito isso, né, em sala de aula, que o WhatsApp, a internet, ela impede, né, são ferramentas que impedem a percepção que você tem ao vivo, né, de algumas reações ali do entrevistado e que são importantes para você compreender determinada situação. Então, é legal, era o que eu pensava mesmo, que seria a sua maior dificuldade aí nesse processo, diante da pandemia, que acabou impedindo que a gente tivesse esse contato, né, mais próximo com as fontes. E você falou na sua apresentação da questão das práticas jornalísticas, né, das técnicas jornalísticas que você aprendeu aí ao longo do curso, e eu gostaria de saber pensando nas técnicas jornalísticas, qual aspecto do processo da produção do TCC você acha que mais contribuiu com a sua formação de jornalista? Olha, para mim falar sobre isso, eu tenho que pontuar aqui que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre falei para a professora Thaisa, né, que eu gostava de mexer com câmeras e eu queria mexer com televisão, essas coisas. E aí, depois que eu produzi esse trabalho com a ajuda do professor Homero, eu estava comentando com ele que eu peguei uma paixão, assim, de contar histórias, sabe? Narrar histórias. Como eu estava até comentando com ele, eu tenho vontade, hoje em dia, de fazer coisas que eu nunca tive vontade, que é, tipo, escrever livros e contando vidas, bibliografias de pessoas, assim, de pessoas famosas, né, que já se foram, como o do Zé. Eu acho que é a parte que eu acho que mais me pegou, assim, sabe? Na parte de eu produzir a história e contar. Ah, legal. Deu para ver que vocês construíram uma sequência narrativa, assim, muito bem pensada, e eu também acabei me vendo apaixonada por rádio, porque eu estou participando da banca, né? A gente determina alguns critérios, então, mais por conta dessa parte histórica que eu tenho contato, né? Desenvolvi no meu doutorado também. Mas eu acabei me vendo ali super envolvida com os programas que eu ouvi, né? Tanto da Helena Meirelles, da banca anterior, quanto o seu. Eu fiquei apaixonada, né? Eu já gosto muito de podcast, já tenho esse costume de ouvir no carro, mas assim, eu fiquei muito encantada e eu gostei muito da narrativa que vocês criaram, de como vocês usaram a linguagem radiofônica ali, aplicaram. Foi sensacional. Parabéns, parabéns a todos os envolvidos, professor Homero e Gabriel. Obrigado. Obrigada, professora Malu. E agora eu vou fazer uso da palavra, né, para o meu tempo de arguição. Também eu quero, de início, dizer que eu estou bem contente de fazer parte dessa banca, por toda uma história que por trás dela a gente pôde acompanhar, né, Gabriel, que é o seu desenvolvimento e a sua chegada até aqui. Eu queria fazer para você algumas perguntas assim bem pontuais. A primeira delas vai mais no nível de curiosidade mesmo, né? Antes da realização desse trabalho, você conta lá no TCC que ele surgiu na disciplina de Rádio 3, né? Você já conhecia o Zé do Prato ou foi a primeira vez que você teve contato? Não, a gente não conhecia Zé, né? A gente estava até debatendo que tema que a gente ia fazer, e foi uma ideia do próprio Homero, né? Que ele falou, por que vocês não contam a história de Zé, né? E foi onde a gente desenvolveu o trabalho, contando a história dele já. Aí, no TCC, a gente só aprofundou nisso e apresentou. Porque, particularmente, a gente sabe da sua ligação com a música, né, de uma forma geral, e imagino que pelo seu estilo, pelos seus gostos e tudo aquilo que você já demonstrou, né, até mesmo com outros projetos, em outras disciplinas, que você não tinha
essa aproximação com o mundo dos rodeios, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como que foi isso, que obstáculos você precisou superar, como que foi, né, essa questão de você ter como objeto de estudo algo que até então, né, falar sobre um personagem, criar um programa de rádio, que até então você desconhecia plenamente. Bom, como a professora disse, né, eu já trabalho um pouco com música, eu faço música com outros estilos, e o mundo do rodeio, eu vou falar a verdade, que eu acho que só estava presente na minha vida quando era pequeno, e meu pai ouvia uma música ou outra modão, né, que tinha uma locução no começo, fazendo algum tipo de brincadeira, assim, mas eu nunca tinha tido esse contato direto, né, com a locução, com personagens desse estilo. E eu vou falar que não houve dificuldade, até porque é uma coisa que eu gostei bastante de ter feito, de ter contado a história, de ter transmitido, né, essa história para várias pessoas. E eu acho que eu me adaptei bem até, porque, querendo ou não, é música, né? Quem gosta de música, qualquer coisa que esteja relacionada à música, essa demonstração artística, né? A gente já tenta se familiarizar ao máximo, né? E eu queria também que você falasse, eu vi que uma das questões que você fez alteração no seu trabalho foi realmente a opção, né, por trabalhar um programa de reportagem, não um rádio documentário, né? Como que você entende a diferença entre os dois gêneros? Bom, o programa de reportagem a gente já fez o trabalho nesse estilo, por quê? Seria um programa, né, que a gente já ia contar a história da vida dele, os fatos, enquanto que num documentário a gente ia aprofundar bem mais na vida dele, questões, não pessoais, mas questões da vida dele, de aprofundamento, né, eu acho que o programa, ele foi até uma melhor opção, porque por essa questão de pandemia e tempo, essas coisas, eu acho que a gente não ia conseguir realmente, né, fazer um rádio documentário documentando todos os aspectos da vida dele, algo bem mais conclusivo, bem mais fechado, né? Então, eu acho que a diferença está nisso aí, né? Que seria um programa onde a gente está apresentando a vida dele, mas não contando toda aquela parte relevante, aquela vida toda dele, aspecto por aspecto, parte por parte, né? E por fim, minha última questão, eu queria saber como que você se sentiu com a repercussão do trabalho, né? Em outro momento você contou para mim, gostaria que deixasse público, que não imaginava tudo isso que aconteceu, né? Como foi o seu sentimento em relação à repercussão, à divulgação do seu trabalho nesse sentido? Bom, como eu já tinha falado, eu tem muita gente já fala, me senti realizado, me senti feliz. Eu me espantei, né? Porque você parar para pensar, pô, é um trabalho de faculdade importantíssimo e do nada repercute de uma maneira assim que vai para jornal, vai para rádios, e aí a gente fica espantado, né? Na hora não caiu a ficha, né? Foi cair a ficha dias depois que eu falei, caramba, velho, eu consegui atingir muita gente, muitas pessoas conseguiram ouvir, né, essa história, porque na hora não caiu a ficha. Então, eu não posso dizer que eu fiquei na hora, fiquei feliz, mas eu fiquei bem espantado, né, pelos números. Ok, Gabriel, eu me dou por satisfeita no tempo de audição, passo para a professora Malu para fazer suas considerações finais e depois, na sequência, faço as minhas. Ok, eu gostaria, então, novamente de parabenizar o orientador e o aluno, principalmente porque você fez sozinho, né, Gabriel? Não é tão comum os alunos desenvolverem o TCC sozinhos, e a gente sabe que é trabalhoso, então você teve que fazer todas as funções, escrever a parte teórica, fazer ali a peça prática.
deve ter sido bem difícil, então parabéns por ter superado, né, essas dificuldades e ter apresentado um material de muita qualidade, muito agradável, né, eu poderia ficar ouvindo por horas um programa seu ali, da sua voz, adorei, achei que ficou super bem a narração, como eu falei, a construção da narrativa de vocês foi muito bem pensada, e o orientador, né, que a gente sabe que conduziu ali, e como eu acabo acompanhando um pouco mais de perto, eu sei que ele conduziu ali bem de perto, né, todos os momentos, todos os passos, então tem uma grande influência do orientador nesse material final apresentado, de tanta qualidade. E parabéns especialmente para você, Gabriel, por ter superado, né, todas as dificuldades e que você siga superando as dificuldades profissionais, né, porque elas vão surgir. Então, que você tenha essa consciência que você é capaz, que muitas pessoas podem te ouvir, como você falou, fiquei espantado. Né? Não se espante, esse é o trabalho do jornalista. Né? Então, que você consiga superar as dificuldades e que você tenha muito sucesso na sua vida profissional. Obrigado. Bom, eu queria, nessa minha fala final, literalmente agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, tanto com você, Gabriel, quanto com o professor Homero, e mais essa experiência de acreditar do quanto as coisas são possíveis e do quanto o ser humano é possível de ter conquistas, né? De conquistar as coisas quando assim ele quer e quando assim ele determina, né? Por isso eu fiz a última pergunta, como você se sentiu? Para nós que estamos aqui do outro lado, ver você chegando até aqui, no primeiro momento, e ver você indo para além daqui, num segundo momento, é muito importante. Porque com a ajuda do professor Homero, né, que esteve acompanhando você durante todo esse período, a gente consegue hoje ter a plena certeza do papel, não só da universidade, da educação, mas o papel da figura humana diante de outro ser humano nas conquistas da vida. Né? Então, eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui e ver uma pessoa como você sair vitoriosa nesse momento, né? Numa visão, assim, muito mais otimista do que você mesmo chegou a acreditar, quando você diz, olha, eu fiquei espantado, né? O que eu queria dizer para você, Gabriel, que no meu pensamento, e eu já disse isso para você em outros momentos, mas eu quero deixar público, para em qualquer sentimento de tristeza, qualquer sentimento de desconfiança que você possa vir a sentir numa outra oportunidade, é que realmente eu acredito que você pode ir muito além, inclusive, do que se apresentou nesse trabalho, inclusive na versão final, né? Muito além do que aquilo que você mesmo acredita. Eu acho, como eu já te disse em outras oportunidades, que se não for você aproveitar o que você tem de bom, não tem outra pessoa que vai fazer isso por você. É de você para você. Então, o problema não está nos outros nem no mundo, né? A autoconfiança e essa vontade de vencer que você aplicou nesse trabalho, que ela possa permanecer na sua vida, ou que ela possa ser levada para outras esferas da sua vida. Tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa para ser vivida, tem muita coisa para ser curtida por aí. Quem vai decidir é você, nesse sentido. Então, realmente, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder ver você nessa vitória hoje. Estou muito feliz mesmo, do fundo do coração. E agradecer também o professor Homero, por mais essa experiência, por mais esse exemplo, por mais essa lição, né?
que o professor Homero deixa para a gente aqui na FACOP, do quanto é possível acreditar e ajudar as pessoas a chegarem num lugar melhor. Eu desejo muito sucesso para você, é muito lindo, é emocionante, me emociona mesmo ver você falando de sonhos hoje. É muito importante para a gente ver você falando que tem vontade de fazer as coisas e conquistar mais além daquilo que você conquistou. É muito, muito importante para a gente isso. Então, muito obrigada por dividir isso conosco, de estar conosco, pelo seu carinho também, pelo seu respeito, né? Que sempre você teve aí com a gente. E muito sucesso na sua carreira. E quando você conquistar todas essas coisas que você já traçou como metas, aqui hoje, chama a gente, convida a gente, que a gente vai estar lá de tiete, curtindo, celebrando a sua vida e a sua vitória sempre, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, seja sempre muito feliz e veja que para além daquilo que você traçou, tem muito mais, tem lugares e digamos assim, né, escadas muito maiores para que as suas vitórias sejam para além daquilo que você mesmo mensurou, ok? Um beijo e muita felicidade aí para você, já que a gente não pode se abraçar, né? Muita felicidade aí na sua vida, ok? Agora eu vou passar a palavra para o professor Homero, que vai fazer suas considerações enquanto orientador. Boa noite a todos. Eu confesso aqui emocionado com as falas das professoras Maria Luísa Hoffmann e Thaisa Salumbaco, porque, além de estarmos falando de produção acadêmica, eu penso que nós estamos falando de gente. Estamos falando do trabalho que resultou para todos nós, penso eu, satisfação, a surpresa com a repercussão, e me sinto muito confortado pelo zelo das duas colegas professoras. Antes de tudo, o zelo humano, mas também o zelo técnico, científico, diríamos assim, em diferentes momentos, especialmente os das bancas de qualificação e, neste momento, na banca de avaliação. Eu tenho, na minha jornada de jornalista, aí já por quase 10 anos, a prática quase diária do jornalismo científico, ao cobrir na própria UniOeste as bancas de defesas públicas de mestrado e doutorado nas mais diferentes áreas, de tal forma que a produção científica se faz muito presente em minha vida. Estou dizendo isso para fazer o seguinte apontamento. Tenho ouvido com frequência, especialmente no campo da pesquisa, né, que é muito bom quando uma pesquisa não se encerra por si, que ela venha a sugerir uma nova pesquisa, né? E assim caminha a ciência na busca de elucidação de fatos, na busca da produção de novos conhecimentos. E hoje, ao ouvir o compacto aí do programa de reportagem sobre o locutor de rodeio Zé do Prato, me veio à lembrança um dos principais TCCs, se é que assim podemos classificar, que eu tive a oportunidade de orientar na FACOP, hoje Escola de Comunicação, que foi sobre o discurso do locutor esportivo Osmar Santos, numa produção dos hoje colegas jornalistas e então alunos, né, Maurício Ishikawa,
a Thalita Lopes e o Léo Bianchi. Aí, nessa associação, o que me veio à memória? Um novo estudo sobre o discurso de Zé do Prato, que, a princípio, me parece um discurso religioso, um discurso descritivo na narração, um discurso festivo e, ao mesmo tempo, esportivo, né? Já que o rodeio é considerado um esporte. E o Zé do Prato, ele nos emociona até os dias atuais, inclusive deve ter emocionado o Gabriel Takada, que não foi contemporâneo de Zé do Prato. Zé do Prato nasceu, viveu e morreu, e o Gabriel Takada sequer tinha nascido. Tá? E ele vem e conta essa história. Tá? Isso, inclusive, valoriza o próprio jornalismo, né? Na construção, no resgate, né? Na busca de fragmentos para promover uma sistematização. E o Zé do Prato, a meu ver, além do seu talento, da sua voz, da sua inteligência, da sua capacidade de improvisação, ele soube utilizar, além da fala, outros elementos da comunicação, especialmente da música e dos efeitos sonoros, que, curiosamente, foi algo também que Osmar Santos utilizou muito, mas cujo pai da criação dessa matéria de junção de elementos nas narrativas vem de um profissional nascido no Rio de Janeiro, filho de um dos fundadores, aliás, neto de um dos fundadores da cidade de Rancharia, e que solidificou a sua carreira em Presidente Prudente antes de ir para São Paulo, que é o Joseval Peixoto, um dos maiores nomes do radiojornalismo do Brasil. E foi o Joseval Peixoto que introduziu na narração esportiva a músicas e os efeitos sonoros, porque até então, assim como era na narração de rodeios, também era na narração esportiva, notadamente no rádio, algo muito seco, sem ilustração. E esses elementos, né, especialmente a música e os efeitos sonoros, eles trouxeram uma nova vida, dando, no caso do jornalismo esportivo, um apelo ao entretenimento enquanto show, enquanto espetáculo. E o rodeio, por si só, também é um show e um espetáculo que Zé do Prato soube criar uma escola de narradores no Brasil. Tá? No caso aí do esportivo, o que nós tínhamos lá nos primórdios da narração esportiva era o Ari Barroso, que a gente conhece mais como cantor, mas que também foi radialista e notadamente narrador esportivo, que no momento do gol utilizava uma gaita, tirava o instrumento do bolso ou do balcão de transmissão e tocava a gaita, anunciando aquilo que era o gol. Mas a ilustração mesmo surgiu com Joseval Peixoto, e isso ganhou uma dimensão fantástica, especialmente com Osmar Santos, que é para a crônica esportiva brasileira, como foi o Ayrton Senna para o automobilismo brasileiro, mas efetivamente também mundial, né? Então, vai ser muito difícil termos um outro Ayrton Senna, como será muito difícil ter um outro Osmar Santos. E também vai ser muito difícil ter um outro Zé do Prato, embora tenhamos excelentes locutores de rodeio espalhados pelo Brasil. Dizendo isso, tá? Focamos aí no produto da escolha da reportagem e não do rádio documentário, talvez até para facilitar esse processo de superação que já era antevisto nessa produção solo do Gabriel Takada, porque a reportagem ela é objetiva, ela tem o foco nos fatos em si, enquanto o rádio documentário
ele tem o caráter subjetivo, que é o ponto de vista do documentarista, né? Embora também trabalhando com fatos reais. Então, basicamente, a diferença é essa, e a escolha do programa de reportagem recaiu sobre isso. Eu quero dizer que essa orientação foi um exercício de superação de ambas as partes, né? A professora Thaisa, que tem aí formação também na área educacional, e não só propriamente no jornalismo, sabe que os processos de ensino e aprendizagem representam uma troca, né? E, evidentemente, também que também colega jornalista, professora Maria Luísa Hoffmann, também tem esse entendimento. Tá? Foi uma relação de confiança estabelecida entre ambas as partes e, em alguns momentos, tanto quanto com a professora Maria Luísa Hoffmann, quanto com a professora Thaisa Salumbaco, nós conversamos sobre o trabalho que estava em andamento e o aporte emocional que nos veio. Foi um aporte de fortalecimento tanto do orientador quanto do orientado, uma vez que o orientador apresentava o reflexo dessas conversas para o orientado. E o resultado desse exercício de superação, dessa relação de confiança, é exatamente o crescimento. Tá? E o crescimento, eu acho que de nossa parte, todos nós envolvidos, aí eu digo a FACOP orgulhosamente como um todo, e digo especialmente ao Gabriel Takada, que nessa sua disposição de se posicionar humildemente para ouvir, inclusive, os puxões de orelhas, foi o que levou a esse resultado surpreendente. Foi o melhor? Nós sabemos que não foi o melhor possível, mas foi, sim, o melhor do que foi possível ser feito. E o Gabriel, então, realmente merece os parabéns que vocês deram neste momento da banca de qualificação, merece os meus também, e associado aos parabéns, o carinho e a amizade para sempre, e como disse a professora Thaisa, e também ficou subliminarmente na fala da professora Maria Luísa, as suas conquistas, Gabriel. Depois venha compartilhar com a gente, não para nossa vaidade e nosso orgulho pessoal, mas para o nosso crescimento profissional, nesse exercício de relação, de formação de novos profissionais. Você alimenta o nosso coração e você alimenta a nossa alma. Então, só resta nos dizer muito obrigado. Obrigada, professor Homero. E agora, Gabriel, seus minutos finais para o fechamento desse momento. Primeiramente, obrigado, né, pelas palavras de todos vocês. Olha, eu vou falar que não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada difícil, onde a gente aprende bastante coisa, né? Como o professor disse, a gente aprende mais sobre companheirismo e a humanidade das pessoas, né? E eu não vou negar que se não fosse o professor me orientando, o professor Homero Ferreira, eu não tinha conseguido fazer sozinho, porque foi um trabalho de extrema dificuldade. Teve muitas dificuldades que a gente teve ao longo do caminho, e o professor sempre lá, não, Gabriel, vamos fazer, a gente vai dar certo, não desiste, eu estou aqui para qualquer coisa. E nisso eu tenho que agradecer que o professor, para mim, ele foi como um pai nessa caminhada não só do trabalho, mas na minha caminhada acadêmica, que desde o primeiro dia de aula ele já me acolheu, né, já conversou bastante comigo.
eu lembro bem. Eu também queria agradecer muito às professoras, né, a professora Maria Luísa Hoffmann, a professora Thaisa Salombaco, os outros professores também que sabem muitas dificuldades que eu passei, como a professora Gisele, o professor Roberto Mancuso, a Carol Mancuso, todos me ajudaram, conversaram comigo em horas que eu estava necessitando, né? E hoje eu acho que a visão que eu tenho, por causa desse espelho que eu tenho em vocês, é bem mais ampla, bem mais diferente, porque para mim era tipo, pô, eu vou virar jornalista, vou ganhar um salário, vou viver minha vida normal, mas não, hoje, tipo, eu tenho sonhos, eu quero conquistas, e tudo isso vem de exemplo que vocês mostraram, não só para mim, mas para todos os alunos, né? E eu tenho um carinho enorme por todos vocês, principalmente pelos que lutaram para que eu não desistisse, né? Porque eu pensei muitas vezes em desistir, e alguns professores sabem disso. E eu só queria agradecer a todos vocês, né, até aqui, pelo que a gente conseguiu conquistar. Eu não posso dizer que eu conquistei sozinho, eu conquistei junto com vocês e principalmente com o professor Homero Ferreira. E muito obrigado. Ok, Gabriel, obrigada. Agora a gente vai chegar naquela parte chata que eu e a Malu, nós vamos nos retirar aí da sala por alguns minutinhos para a atribuição das notas e aí a gente já volta para cá, ok? Para a divulgação do resultado final. Beleza, beleza. Eu vou criar a sala, tá, Thaisa? Ok. Gabriel, foi muito bem, hein, Gabriel? Obrigado, professor. Tava nervoso aí. Nervosismo, vixe, eu passei mal hoje o dia inteiro, vou falar para o senhor. Que, ó. E como que tá a disciplina lá de televisão? Fechou também? A da Thaisa? Televisão, não, de jornalismo educacional, lá, educação. Sim, já fechei, já. Graças a Deus. Só falta o TCC mesmo? Só falta o TCC, né? E entregar uns certificados, né, de horas que eu tenho que entregar, que eu tenho. E acabou, né? Acabou não, né? A gente fala que começou, né? E o estágio supervisionado? Bom, eu fiz, né, 6 meses numa empresa que eu trabalhava na área de marketing e depois agora eu estava trabalhando com a professora Gisele, né? Inclusive eu ainda tenho um artigo para entregar para ela ainda. Para finalizar o estágio. Isso, mas eu ainda vou continuar, né, um pouco. Por quê? Porque não é porque acabou também que a gente tem que parar, né? Eu vou. Não, falo mais, na Facop você não tem, aí não tem mais nada. Não. Não ficou nenhuma pendência. Provavelmente não, professor. Creio que não. Não ficou, né? Creio que não. Graças a Deus, eu acho que eu terminei tudo, né? Você foi herói, hein, cara? Foi difícil, professor. Mas eu vou falar a verdade, hein? Senão o senhor também. O negócio tinha. É junto que vai. Olha, porque foi difícil tudo isso, né? Essa caminhada. O Gesley elogiou muito o seu programa. O Gesley gostou? Foi o primeiro que elogiou. Falou, ficou muito bom. O Gesley é o primeiro termômetro, né? Aquele que vê primeiro. Ele que faz as edições. Esqueci de falar dele aqui. Não, o Gesley também foi uma pessoa que, sempre que eu precisei ir lá, ele estava lá também. Tá, se tiver uma falinha final aí, lembra do Gesley, para deixar registrado. Sim, vou falar assim. É sempre um baita de um parceiro. O Gesley, todos esses anos aí que ele trabalha também, né, ajudando os alunos, tem um coração enorme também, né? Ele é uma boa alma. O Gesley é bom. Eu gosto dele também. Aí você viu, né, Gabriel, que é possível sonhar e buscar as mais diferentes coisas, né? E a gente, no final, a gente acaba fazendo aquilo que a gente nunca imaginou em fazer, né?
Você Gente. pode associar o jornalismo aí com a produção musical também. Sim, sim, bastante, bastante. Eu já pensei muito nisso também. E Um canal. se eu não Você lembro, tem- se o que o professor, que eu falei uma vez pro professor também, em questão de crítico gastronômico também, lembra que eu tinha falado pro professor uma vez? Lembro. Então, são áreas que dá para trabalhar. Tem que ir fazendo. Uhum. Fazendo, vai superando, vai entendendo que a vida é bela e boa, é uma Bastante. preciosidade, e que a gente tem que aproveitar, até porque ela também passa rápido. A gente vive aí, sei lá, no máximo 80, 90 anos, né? Olha lá, né? Porque hoje em dia... Quem chega lá, né? Não, mas a boa parte está chegando lá. Tem bastante gente chegando nessa idade. E do que você é descendente também, que são dos asiáticos, tem aí no DNA essa longevidade, Vixe, né? vai longe, hein? Até os 100 anos chega. É bem provável. Chega. Vai uns 20 na nossa frente. Vai bastante gente ainda. Sempre tem alguma coisa para fazer, né? Sempre. Aí a gente... pode falar. Você não está trabalhando agora? Eu só tô no meu comércio, né? Que eu sou proprietário de uma papelaria, né? E em janeiro agora eu tô com planos de abrir outra, né? Porque eu vou abrir outra em outro ponto da cidade. Que eu tenho uma na Jacinta, eu vou abrir um lá perto do Brasil Novo, né? Vou abrir outra. Lugar que não tem, né? Então, lugar que necessita, né? Eles não têm nada disso lá perto, xerox, plastificação, encadernação, impressão. Eu também vendo brinquedo, porque é metade loja de brinquedo e metade papelaria, né? E também tem as partes de aviação, né? Que é linha, agulha, essas coisas. Eu vendo um pouco de tudo, sabe? Tipo um bazar mesmo. E eu vou abrir outro. Vai atender uma região que não tem esse serviço. Isso. É o que eu procuro, né? Eu ia abrir... Uma região superabitada, né? Sim, você tem vários bairros ali. Frente. Antes você tem o Vatao Shibashi, o Castelo Branco, etc. e tal. Depois do Brasil Novo, você vai ter o João Domingos, o Sete. João Domingos, o Morada do Sol. Sim. O Belo Galindo. Tudo ali em volta. É uma outra cidade dentro da cidade, né? Bem grande lá. Tão grande ou maior que o Ana Jacinta. Se botar tudo junto, é maior. Fica maior, bem maior. Acho que só o Brasil Novo sozinho é maior que a Ana Jacinta. Não é, não. Não é? Não. O Brasil Novo é uma origem de loteamento urbanizado, né? Uhum. Eu não lembro exatamente quanto, mas o Ana Jacinta é super grande. E agora eu também não me lembro em números. Mas o Ana Jacinta acho que são 2.500 casas. A Ana Jacinta é grande. É maior que vários municípios da região. Apesar de eu conhecer ali como a palma da minha mão, né? Porque cresci no Maria Mato, ali do lado da Ana Jacinta. Meu pai tinha um mercado ali. Na verdade, é quase a mesma coisa, né? Tudo emendado ali. Tudo junto. Chega uma hora que fala que divide, mas é a mesma coisa. O povo conhece Maria Mato como Ana Jacinta também. Ana Jacinta, Prudentina, Santa Fé, conheço tudo ali. É uma região boa. E vai para outra região boa também. Vai. Se Deus quiser, eu vou progredir lá também. Como chama a papelaria? Chama Bazar Mini. Mini? Isso. Porque é pequena e tem de tudo um pouco, entendeu? Sucesso nessa jornada aí. Obrigado, professor. Vou conseguir sim. Vai juntando aí, acionando junto com o jornalismo. Sim. Tem bastante coisa legal que dá para juntar. Mas não vou deixar fazer as práticas jornalísticas de jeito nenhum também, né? Dona Jacinta, dessa vez, não elegeu vereador, hein? Você viu? Perdeu o Geraldo ninguém. da padaria, que é um cara bom, trabalhador. Dona Elza também não foi. A Ercília Roque, que já foi de lá, também não deu certo. Conheço Dona Elza e seu Geraldo faz muito tempo, né? Meu pai tinha mercado, comércio, e ele pegava os pães da padaria dele para vender, né, no mercado do meu pai, e Dona Elza tinha um gás do lado do mercado do meu pai, então eu vivia com a Dona Elza também. Conheço os dois. Que bom.
Olá. Ok, vou desligar o microfone. Bom, Gabriel, eu e a Malu fizemos a avaliação e aí a atribuição das notas, e temos aí a tranquilidade para dizer que você foi aprovado, se torna mais um jornalista formado pela FACOP. O nosso desejo é de muito sucesso profissional, que você realize todos os seus sonhos, mas para isso, para fechamento das suas obrigações acadêmicas, algumas regras, né? Você tem 5 dias corridos, 120 horas a contar de agora, né, para entregar 2 exemplares em capa dura, completo, e 2 exemplares da peça prática no atendimento FACOP, tá, Cindy? Gabriel? Sim. Tem que entregar empréstimo. Você também tem que entregar no atendimento FACOP a autorização para divulgação ou não no portal FACOP. Você preenche lá na hora. 2 DVDs com o TCC em PDF, tanto o programa radiofônico, né, quanto o corte teórico, que vai ficar disponível no portal FACOP. E atenção, o horário do atendimento, de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia, e da 12:30 às 6, tá? Por causa da questão da pandemia, esses são os horários. Então, dessa forma, né, a gente finaliza a sua banca, desejando muito sucesso, nos colocando aí à disposição para os próximos momentos da sua vida. Muito obrigada a você, a todos que nos assistirem, a professora Malu, o professor Homero, e uma boa noite a todos. Boa noite, parabéns, Gabriel, muito sucesso para você. Boa noite, um abraço. Boa noite, Homero. Boa noite. Thaís. Deixa a gente só deixar um abraço para o Gesley, que é o nosso anjo da guarda na edição. Ajuda a gente bastante. Vale a pena deixar registrado aqui. Aí, Jéssica, um abraço para você também, já que a gente não pode... Tudo virtual aqui hoje. Valeu. Obrigado, Vou parar a gravação. Tchau. Tchau.